Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Meu nome é Robson e você está no canal A Palavra de Deus. Amém? Como vimos no último vídeo, encerramos a leitura dos capítulos 49 e 50, de Gênesis, finalizando a leitura de Gênesis, que é o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, Eu estava aqui relendo alguns pontos da Bíblia aqui, dessa parte, fazendo a leitura dessa parte que a gente concluiu recentemente, e tem alguns pontos aqui na Bíblia que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Então vou estar fazendo a leitura aqui de alguns pontos para vocês. Autor de Gênesis, do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A tradução judaica lista Moisés como o autor de Gênesis e dos outros 4 livros que o seguem. Juntos, estes livros são denominados Pentateuco. Jesus disse: porque se, de fato, cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. O próprio Pentateuco descreveu Moisés como alguém que escreveu extensivamente. Nos conta que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Nas notas que acompanham o texto, nós observamos que Gênesis emprega um bom número de termos emprestados do egípcio, sendo este um fato que sugere que o autor original tinha as suas origens no Egito, como era o caso de Moisés. A data, A data tradicional do êxodo do Egito se encontra no meio do 15º século a.C., descrita em 1 Reis 6:1. Afirma que Salomão começou a construir o templo no ano 408, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Entende-se que Salomão tem iniciado a construção em cerca de 960 a.C., datando assim o êxodo em 1440 a.C. Desta forma, Moisés redigiu Êxodo depois de 1440 a.C., durante os 40 anos no deserto. O conteúdo de Gênesis, Gênesis inicia com a formação do sistema solar, os preparativos da terra para sua habitação e a criação da vida sobre a terra. Todos os 8 atos da criação foram executados em 6 dias. Os 10 capítulos seguintes explicam as origens de muitas qualidades misteriosas da vida: a sexualidade humana, o matrimônio, o pecado, a doença, as dores do parto, a morte, a ira de Deus, a inimizade do ser humano contra o próprio ser humano e a dispersão das raças e línguas por sobre a terra. Iniciando no capítulo 12, Gênesis relata o chamado de Abraão e a inauguração da aliança de Deus com ele, uma aliança gloriosa e eterna, que foi renovada com Isaac e Jacó. Gênesis é impressionante pela forma característica da sua narrativa, realçada pelo relato inspirador de José e pela multiplicação do povo de Deus no Egito. Trata-se de uma lição na eleição divina, conforme recontado por Paulo em Romanos 9. Gênesis antecipa Tá uma abreviação aqui, NT, que eu não entendi direito o que é. De muitas maneiras. O próprio Deus pessoal, a Trindade, a instituição do matrimônio, a seriedade do pecado, o julgamento divino
e a justificação pela fé. A árvore da vida, perdida em Gênesis, é restaurada em Apocalipse 22. Gênesis conclui com a bênção de Jacó sobre Judá, de cuja tribo viria o Messias. O centro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Muitos séculos e muitas lutas seguir-se-ão, antes que esta profecia encontre o seu cumprimento em Jesus Cristo. Aplicação pessoal de Gênesis. Gênesis questiona de imediato muitas percepções seculares do universo. Desta forma, o estudante sério de Gênesis precisa acostumar-se a pensar de forma diferente. Nós precisamos perceber o mundo e a sua história da forma como os antigos autores bíblicos os revelam. Por exemplo, as narrativas dos capítulos 1 ao 3 não devem ser entendidas alegoricamente, mas como história factual. A palavra de Deus sempre deve estar acima da palavra dos homens. Não devemos julgar a sua palavra, antes é ela que nos julga. Portanto, os antigos hebreus não devem ser considerados como primitivos, simplesmente porque eles relacionam-se com a realidade de forma diferente. Podemos ter herdado o pensamento racional grego a respeito das realidades do universo, mas isto não significa que o mesmo esteja sempre correto. Gênesis também ensina muitas outras lições. Abraão é nosso exemplo de fé. A vida de José é um precioso sermão para todos que sofrem injustamente e é um desafio à fidelidade nesta era de permissividade sem disciplina. Por fim, nós compreendemos de forma correta a natureza humana apenas quando entendemos a verdade do pecado original. Quando Abraão pecou, todos nós também pecamos. Quando Adão pecou, todos nós também pecamos. E, ainda mais, herdamos uma natureza pecaminosa, permanente em nós. Somente o Salvador pode resolver de forma efetiva esta questão de corrupção natural herdada. Cristo revelado. O Cristo preexistente, a palavra viva, estava muito envolvida na criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. O ministério de Jesus está antecipado em Gênesis 3,15, sugerindo que o descendente da mulher que ferirá a cabeça da serpente, Satanás, é Jesus Cristo. O descendente de Abraão, mencionado por Paulo em Gênesis 3,16, Melquisedeque, é o misterioso rei sacerdote do capítulo 14, uma vez que Jesus é rei e também sumo sacerdote. A carta aos Hebreus faz de forma apropriada essa identificação. A grande revelação de Cristo em Gênesis se encontra no estabelecimento da aliança de Deus com Abraão, nos capítulos 15 e 17. Deus fez promessas gloriosas a Abraão e Jesus é o maior cumprimento dessas promessas, uma verdade que é explicada de forma detalhada por Paulo em Gálatas. Boa parte da Bíblia está fundamentada sobre a aliança abraâmica e o seu desenvolvimento em Jesus Cristo. A dramática história da prontidão de Abraão em sacrificar Isaque segundo a ordem de Deus apresenta uma incrível semelhança com um evento crucial no NT, que eu não sei o que significa essa sigla aqui, mas eu vou estudar e vou trazer para vocês. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, oferece-o ali em holocausto. 22:2. Lembra-nos
da prontidão de Deus em sacrificar o seu único filho pelos pecados de todo o mundo. Por fim, a bênção de Jacó sobre Judá antecipa a vida de Siló, a ser identificado como o Messias, e a ele obedecerão os povos. 49:10. O Espírito Santo em ação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. 1:2. Desta forma, achamos o Espírito envolvido na criação. O Espírito Santo também operou em José, um fato que foi óbvio para o Faraó. Acharemos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? 41:38. Embora o Espírito Santo não seja mencionado de outra forma em Gênesis, nós o vemos em ação ao atrair os animais dos 4 cantos da terra para dentro da arca de Noé. Nós também percebemos a sua operação através das vidas dos patriarcas. Ele protegeu os patriarcas e as suas famílias e os abençoou materialmente. Todos os tipos de dificuldade e situações impossíveis cercaram a família escolhida, tentando frustrar, onde possível, o cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Porém, o Espírito de Deus resolveu, de maneira sobrenatural, cada um desses desafios. Esse foi bem um resumo aqui de Gênesis, né? Aqui no final de Gênesis tem uma parte aqui da Bíblia que tem o título de Verdade em Ação no livro de Gênesis. Deixe a vida do Espírito Santo produzir obras vivas de fé em você. Aqui é feito uma analogia entre verdade e ação. Vou estar lendo aqui para vocês, é bem curtinho, rapidinho. Verdade que Gênesis ensina contra a ação para a qual Gênesis convoca. Primeira verdade: princípios para compreender Deus. Deus é criador e apenas Ele tem autoexistência. Nós somos seres criados. Deus criou todos os seres viventes para se reproduzirem conforme a sua espécie. Ação. Entenda que, como criatura, você é responsável, em última análise, perante o Criador. Entenda que você pode reproduzir apenas aquilo que você mesmo é. Portanto, busque a semelhança com Cristo. Entenda que cuidar da sua criação faz parte da natureza de Deus. Ele revela-se como o Senhor que provê. Verdade, diretrizes para evitar o pecado. O ser humano caiu por sua própria escolha. O tentador é o pai da mentira. Jó 8:44, que nos engana e seduz ao pecado. A mentira questionada, a palavra de Deus, concedendo autoridade absoluta à nossa própria opinião, as nossas opiniões são presa fácil ao engano de Satanás. Ação. Não desafie a palavra de Deus. Ao contrário, pergunte: o que a palavra de Deus significa para mim? Como posso aplicá-la à minha vida? Suspeite de estímulos provenientes de desejos carnais, provocações visuais que convidam ao consumo e coisas que mexem com a ambição pessoal. Verdade. Passos para odiar o pecado. Deus odeia completamente o pecado e este deve ser, assim, julgado e punido. Civilizações foram julgadas pelos seus pecados e, como resultado, acabaram ruindo. Gênesis ensina que fidelidade a Deus significa ódio ao pecado. Ação. Evite impiedade, uma vida com indiferença a Deus. Por causa disto, a terra foi destruída por Deus com o dilúvio. Afaste-se de todos os apelos ao poder e reconhecimentos pessoais. Foi por causa disso que Deus confundiu as línguas humanas. Fuja de toda imoralidade e impureza. Por esta causa, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Verdade. Princípios fundamentais para a fé.
Abraão é o pai da fé e dos fiéis. A fé é exemplificada através de sua vida. Deste amigo de Deus, aprendemos que fé não é um caráter perfeito ou integridade. Antes, fé é apropriar-se de Deus em sua palavra. Fazendo assim, Abraão tornou-se o modelo de fé para o crente. A sua vida demonstra como somos beneficiados quando cremos no que Deus diz, apesar das evidências ao contrário. Ação. Não tema quando a orientação de Deus toma alguma direção que você não compreende. Ele sabe o que está fazendo. Creia nas promessas de Deus para você. Ele sabe como cumpri-las, embora você possa não saber. Evite tentar cumprir as promessas de Deus pelas suas forças. Tal atitude sempre tem consequências e produz resultados indesejáveis. Confie que Deus proverá conforme as suas promessas. Velar pelos seus é parte de sua natureza. Lembre, a providência de Deus se acha estrategicamente localizada ao longo do caminho da obediência fiel. Verdade. Princípios para uma vida generosa. As vidas dos patriarcas ilustram de forma clara que os encontros com Deus resultam inevitavelmente em homens e mulheres generosos com Deus e com o próximo, sendo mais tarde codificado na lei, o dízimo, oferta de 10%, tornou-se um ato de devoção fiel a Deus que reconhece que apenas Ele é a nossa fonte de recursos. Ação. Oferte o dízimo como uma expressão básica de confiança e fidelidade a Deus. Desta forma, Abraão levantou as suas mãos, isto é, demonstrando fidelidade ao Senhor, a Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Entenda que para os patriarcas, o dízimo era uma expressão de realidade e de fé em Deus. Era também uma expressão do relacionamento pactual com Deus. E por último, verdade. Passos para compreender uma visão cumprida. José era fiel a uma visão. A sua vida prova que uma visão afasta o povo do pecado, porque ele cria naquilo que Deus lhe havia mostrado. Ele permaneceu firmemente fiel e leal em todos os seus relacionamentos, principalmente com Deus. Pessoas que são fiéis ao projeto de Deus usufruirão a boa disposição de Deus e do próximo e serão bem-sucedidos nos seus empreendimentos. Ao final, eles compreenderão a sua visão, recebendo a recompensa apesar de quaisquer dificuldades que possam ser encontradas ao longo do caminho. E a ação: apegue-se fielmente à visão que Deus lhe dá cedo na sua vida. Não se afaste dela, Deus pode cumpri-la. Espere o favor de Deus à vista do próximo. Ele garante favor e sucesso aos fiéis. Permaneça fiel a Deus em tudo o que você faz. Não faça concessões, principalmente quando a sua vida demora a cumprir-se. Creia que Deus é suficiente. Ele lhe deu os dons que você precisa para realizar seu propósito através de você. E confie na providência soberana de Deus. Ele faz com que todas as coisas operem em seu benefício, quando você permanece fiel ao seu chamado e propósito. É isso aí, pessoal. Então finalizamos aqui de vez, né? Agora de vez mesmo Gênesis. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu sei que vai trazer benefícios para quem gosta, né? Quem quer aprender. Eu sei que tem muita gente que às vezes tem interesse de estar lendo a Bíblia e tal. Às vezes coloca um vídeo aqui, vai escutando, ou tá ali mexendo no celular, põe um vídeo no YouTube. Isso vai ajudá-lo a entender melhor a palavra de Deus, amém? Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixe seu comentário, isso nos ajuda, nos incentiva a estar aqui publicando esses vídeos para vocês. Eu vou fazer a leitura aqui.
né? Então, assim, é um incentivo para ajudar mais pessoas a também estarem aprendendo a palavra de Deus. Deixe seu gostei, isso vai ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas, né? Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, se inscreva e ative o sininho para você receber a notificação dos vídeos, amém? Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.